Bom dia a todos. Com muita alegria que estamos aqui, né, nessa manhã de domingo tão linda, porque a neve tem uma magia, né? E a gente percebe como que Deus é carinhoso conosco. Em todas as estações, Ele fez a beleza acontecer. A primavera, o verão e o inverno tem seu charme também. E esse dia que amanheceu assim tão lindo, tão branco, não nos permitiu o encontro pessoal. Mas nós aqui estamos, né, através da maravilha da tecnologia, nos encontrando para o estudo do Evangelho, para falar de Jesus, para falar do Espiritismo e para encher os nossos corações, né, dessa doutrina que nos sustenta a vida. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos olhar com os olhos da alma para o floco de neve caindo, nessa neve tão branca, nessa paisagem tão linda. E vamos, então, nos lembrar daqueles que, por amor, idealizaram essa casa planetária, por aqueles que, a comando de Deus, em nome de Deus e a comando de Jesus, construíram essa casa para que nos servisse de escola, para que nos servisse de lar, para que pudesse sustentar e dar suporte ao nosso processo evolutivo. Com o coração cheio de gratidão, nós elevamos a nossa voz em hosanas de alegria e gratidão a Ti, Mestre querido, a Ti, Jesus, que desde o início dos tempos cuida desse planeta com amor, com discernimento, incansavelmente, sustentando as nossas quedas, levantando-nos novamente, dando-nos outra oportunidade para que, através das reencarnações, pudéssemos, enfim, um dia entender quanto amor nos fez e nos traz até aqui. Nós gostaríamos de elevar somente gratidão a Ti nessa manhã, gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão por tudo que nos tem ofertado. Ergo bono pastor sum, eu sou o bom pastor, nos dissestes, e és. Conhece-nos pelo nome, e pedimos que pelo nome atenda a todos os irmãos sofredores, nos dois planos da vida, aqueles que não tiveram nessa noite o agasalho, aqueles que não puderam contar com o calor, nem humano, nem de um aquecedor ou cobertor. Pedimos por aqueles, Jesus, que ainda se encontram em grandes sofrimentos. Nós te pedimos, Mestre, que leve nessa manhã a luz do seu amor, o consolo e a paz a todos os lares aqui representados, a nossa casa espírita tão amada e ao nosso palestrante, para que ele possa trazer para nós nessa manhã as palavras de vida eterna que só tu possuis. Nós te agradecemos e te pedimos e te rogamos como sempre, esteja conosco sempre, hoje e até o final desse processo de caminhada que sinceramente nós aguardamos somente termine em Ti e em nosso Pai. Assim seja, graças a Deus e a Ti, doce Mestre de nossas vidas. Olá a todos, sejam bem-vindos, muito bom dia. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade e a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã para falar de um tema que é tão próximo e tão importante para a gente: o Mas e os discípulos. Esse é o título de uma mensagem do nosso querido Espírito Emmanuel, no seu livro Pão Nosso. E nos cala muito próximo,
porque nós entendemos a história de Jesus. Nós lemos através dos livros, por meio dos livros, por meio da Bíblia, toda a sua trajetória, os seus dizeres. Estudamos realmente. Muitas vezes, simbolicamente, usamos pingentes, usamos artefatos, camisetas, e muitas vezes nos afiliamos às mais diferentes religiões em nome de Jesus. Mas, por vezes, nós somos aqueles que nos deparamos com um difícil dilema, com um difícil proceder, quando nós nos sentimos distantes de Jesus. Porque há uma outra face, porque não é somente a presença de Jesus que se coloca sempre em nossas existências, mas é o fato do nosso relacionamento com Jesus. Como nós nos relacionamos com Cristo. E de que maneira nós sentimos a proximidade dele. Jesus é, com certeza, aquele que mais resume os atributos divinos, os atributos de Deus. É aquele que nos traz a realidade da paternidade divina, é aquele que nos traz Deus mais próximo de nós, porque ele revela, por meio das suas atitudes, dos seus dizeres, Deus para nós, para todos nós. E Jesus dizia sempre que ele e o Pai eu e o Pai somos um. E por vezes nos dizia que estava ali cumprindo a vontade de Deus. Então, Jesus realça para nós a sua presença e faz presente Deus junto conosco. E por isso é tão especial. Mas por que nós temos esse sentimento, por vezes, de não nos acharmos discípulos de Jesus? Por que tantas vezes temos dificuldades de acompanhar os seus passos, de sentir a sua presença, de estarmos aliados ao seu próprio roteiro, à sua própria diretriz? É que por vezes tomamos rotas diferentes. E por vezes nós tratamos Jesus ainda com dificuldades naturais do nosso processo ainda de desenvolvimento, de evolução e de compreensão maior. E Jesus é quem vai nos trazer de uma forma clara esta relação, né, e traduzir esta relação melhor para a gente em uma das suas passagens. Porque conta-se que João Evangelista já estava preso. Ele já estava ali sobre o poder temporal da sua época, incomunicável, mas por vezes conseguia falar com seus discípulos em certas visitas, em situações muito especiais. E numa dessas ele pede para os seus discípulos, 2 de seus discípulos, procurarem Jesus e perguntar para Jesus se ele era o Messias que estava por vir. Ele queria esta confirmação, porque ele sabia que já estava próximo do momento em que ele teria que passar o bastão. E aí nós encontramos, nessa passagem de Mateus, no seu capítulo 11, versículo 2 a 6, exatamente esse momento em que os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus e perguntam: és tu aquele que havia de vir ou esperamos por outro? E Jesus não responde de pronto, mas ele, ao longo de um dia, ele atende a muitos que o procuram, evangelizando-os, orientando-os. Ele atende os coxos, atende os cegos, os mudos, e realiza uma série de milagres. E ao final, ele vai, chama os discípulos de João Batista e diz: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E assim, Jesus envia esse recado a João Batista, os discípulos de João se tornam
também seguidores de Jesus, e Jesus já nos deixa aqui um recado muito importante, uma instrução muito importante. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ora, escandalizar em Jesus? O que poderia significar essa passagem? O que Jesus está tentando nos trazer por meio dessa instrução? Na parábola do bom samaritano, nós encontramos um ponto que trouxe, digamos assim, um grande escândalo para a época, principalmente para os fariseus, quando então ali Jesus narra uma parábola em que ele conta de que um homem foi atacado, assaltado por ladrões, e este homem se viu ferido, se viu impossibilitado de continuar a sua jornada e necessitado. Mas passando por ali, passaram por eles o sacerdote, e esse sacerdote, em vendo aquele homem caído, passou ao largo. Em seguida passou o levita, e esse levita, em percebendo também este homem caído, passa de largo. E por terceiro passa o samaritano. Esse samaritano se compadece do homem desconhecido. Não lhe faz nenhuma pergunta, não lhe faz nenhuma questão, simplesmente o atende, lhe estabelece os primeiros socorros, os primeiros cuidados, leva este e o trata sem nada perguntar, sem nada exigir. E então Jesus termina essa passagem perguntando: quem lhe parece ser o próximo daquele homem que foi assaltado? Quem ali, nessa passagem, foi o mais misericordioso? E ao revelar que é o samaritano, ele causa um grande escândalo, porque para a época, os samaritanos eram considerados um povo que estava à margem dos ensinos de Moisés. Eram pessoas que não estavam dentro ali, inclusos no meio daqueles que eram os leais seguidores dos ensinos mosaicos. Então havia realmente um grande preconceito, um grande desdém para os samaritanos. Os samaritanos eram considerados povos excluídos, distantes. E, de repente, eles se tornam protagonistas desta bela história. E eles se tornam os protagonistas porque eles são exemplo da misericórdia. E isso causa um escândalo para os fariseus àquela época. Saber que aqueles que seriam, digamos, os menores, ou aqueles de menor importância, se tornam ali, dentro daquela passagem com Jesus, os mais importantes, os de maiores destaques. E deixa de lado o sacerdote, deixa de lado a personagem que era do levita, para dar ênfase aos samaritanos. Paulo costuma dizer para nós, ensinar em Coríntios 1, 18 a 25, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, quando o homem tem contato com o ensino cristão, o ensino de Jesus, muitas vezes esse ensino parece loucura. Quando a gente compara esses ensinos, essas instruções, às nossas necessidades mais comuns, mais imediatas no mundo material em que vivemos, onde a gente compara aqueles ensinos que às vezes temos na academia ou nos meios profissionais, onde a gente vê a religião como um segmento à parte, quando a gente coloca ainda Jesus e os seus ensinos como algo que está em um determinado ponto de referência, talvez para que a gente acesse num domingo pela manhã, ou quando a gente se lembra que precisamos repetir certos costumes. Então nós trazemos Jesus, mas sempre naquela questão assim fugidia, distante, porque tão logo termina ali o evento religioso, tão logo termina aquele instante, nós nos apartamos como se nada tenha a ver o cristianismo
ou os ensinos cristãos com a nossa própria existência, com as nossas próprias necessidades. E então nós não sentimos que esse relacionamento realmente existe. É como alguém que mora na nossa casa, alguém que às vezes até divide a cama, e ali está 10, 20 anos num casamento, partilhando um ambiente, partilhando as mesas de refeições, mas se encontra distante. E às vezes nós colocamos Jesus assim, nessa condição em que nós deixamos ele distante sem que possa incluí-lo dentro do nosso viver, dentro da nossa experiência, daquilo que somos, daquilo que vivemos ou daquilo que procuramos. Estar com Jesus e viver para Jesus. Ainda para muitos, isso se torna uma loucura. Porque encontramos que este assunto, muitas vezes, deveria ser tratado à parte. Então, escandaliza para a gente quando vemos as dedicações, exemplos da nossa história de homens dedicados, como Paulo de Tarso. Muitas vezes, em lendo a sua história e as suas experiências, nos escandalizamos, porque sentimos que não dá para viver como Paulo viveu. Ou não cabe na nossa vida, ou não cabe dentro da nossa diretriz, e se estabelecer os mesmos pontos de referência que Paulo assim colocou. Então, por isso, a palavra da cruz, para muitos, ainda é loucura. E no livro Paulo e Estevão, nós encontramos todo um repositório deste nosso grande discípulo que não teve, em qualquer momento, dificuldades para deixar para trás e romper com todos aqueles conceitos e com suas ideias que tinha de homem vindo de uma sociedade judaica, de uma pessoa rica, do ponto mais elevado da cadeia social. E é ele quem vai dizer em Filipenses: pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo não mede nenhum tipo de esforço e não tem limites para poder se destacar de todos aqueles conceitos mais imediatistas e as preocupações mais materiais, para lidar, então, com colocar Jesus no centro gravitacional das suas escolhas, das suas experiências e da sua busca. E Paulo é esse grande exemplo, e o livro Paulo e Estevão nos relata toda essa trajetória inenarrável, talvez, em poucos minutos, desse grande trabalhador, desse grande discípulo. E ele, escrevendo Timóteo, nos alerta, e também a todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É que vivemos ainda no mundo de provas e expiações, um mundo de imperfeições. E então não há que esperar aqui na Terra, em vivendo esta proposta cristã, em vivendo Jesus em nós, esperarmos aplausos, esperarmos complacência, esperarmos destaque, posições, porque não será por meio desse mundo que vamos adquirir esses galardões, essas premiações ou essas condecorações. Não deve ser preocupação nossa estabelecer-nos como destaque nas atividades em que nós nos colocamos, senão na condição de aprendizes e servidores sempre. Na consciência clara de que ainda por muito seremos perseguidos externamente por aqueles ainda que se escandalizam com Jesus, e internamente pelas nossas próprias dificuldades, pelas nossas próprias imperfeições, pelos gigantes da alma, no dizer de Joana de Ângeles, né, que ainda se estabelecem em nós. O orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal, quantas vezes atacam as nossas mais belas e as mais nobres noções de cristianismo e de leitura cristã dentro da nossa existência. E nós nos sentimos como esse discípulo afastado, incompreendido, ou não
coerentemente em vivendo junto, em proximidade com o próprio Cristo. Porque o que Jesus nos traz, o que ele revela para nós, é algo que é extremamente chocante. E nós precisamos entender isso. Isso foi chocante. A época em que ele trouxe essas instruções e trouxe esses ensinos, ainda se torna chocante, porque como compreender alguém que nos diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como entender isto dentro do nosso viver? Quando somos atacados, como alguém pisa no nosso pé, quando alguém derruba, quando alguém nos distrai, quando a gente se vê ali achacoalhado por tantas dificuldades na existência, em que nós nos colocamos numa condição de vítimas ou numa condição de perseguidos, e quantas vezes apedrejados, e quantas vezes incompreendidos, são nesses momentos em que nós recordamos desse ensino de Jesus e por vezes isso nos escandaliza. Amar a quem me persegue, amar a quem me faz mal, compreender este que está sendo para mim o vilão dentro da minha vida, essa pessoa tóxica dentro da minha existência. Como entender e conciliar esse ensino belo, nobre, superior com a nossa vivência, com aquilo que se vai no horizonte, no plano horizontal de nossas vidas e de nossas experiências. E em Coríntios nós encontramos Paulo nos dando ensinos e traduzindo os ensinos cristãos, nos revelando algo que também foi chocante, e é chocante ainda para nós. Porque ele diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E nós viemos de uma promessa, ou de uma consideração religiosa, em que nos ensinava sempre que era pelas doações, que era pela entrega, era pelos sacrifícios que nós podemos ganhar o céu, que nós podemos adentrar o reino dos céus. E que bastava para nós fazer um punhado de doações de determinadas práticas ou determinadas concessões para nós adquirirmos essa condição maior de chegarmos ao reino de Deus. No entanto, Paulo vem nos dar esse choque e nos escandaliza que não basta somente o sacrifício. Não basta simplesmente nossa renúncia aqui e ali, a abnegação em pequenos gestos ou maiores gestos. Mas se tudo isso não for feito por amor, e o amor no sentido profundo dessa palavra, de nada adiantará. Então, por mais que eu possa me isolar no mosteiro ou me colocar numa determinada condição de me colocar à parte dos grandes interesses da minha existência ou do homem comum, mas se esses sacrifícios não forem suficientes ou não trouxerem para mim o amor à tona, nada representará. E ainda é Jesus que vai nos dizer: se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo. E isto é chocante, isso é escandaloso, porque negar a nós mesmos, negar a quem sou, meus interesses, colocar meus interesses em um segundo plano, para colocar os ensinos de Jesus no primeiro plano, na pauta principal do meu roteiro, como bússola da minha vida, quando eu tenho o direito de ser o indivíduo e decidir por mim mesmo, por onde seguir, etc, etc. Quando a gente defende, às vezes, em nome da liberdade, da autenticidade e dos nossos direitos, nos colocarmos e nos sempre atender os nossos interesses primeiro, de repente Jesus diz: se quer me seguir, negue-se, não olhe para trás e siga-me.
Isso é verdadeiramente chocante para muitos. Isso é algo que afasta muitas vezes as pessoas desse sentimento de proximidade e do sentimento de ser um discípulo de Jesus. Essa seria, por assim dizer, a primeira camada do que poderíamos entender do que seja o escandalizar em Jesus. Na atualidade, a gente vê um movimento em que no mundo, essa pesquisa feita pela Research Lifeway mostra que o número de afiliados a alguma religião aqui nos Estados Unidos tem decaído nas últimas décadas, né? Na última década. Então a gente vê que o número de afiliados, de pessoas que não estão afiliadas a nenhuma religião, aumenta constantemente. É verdade que você não precisa ser uma pessoa filiada a uma religião para ser um cristão, para ter fé, para seguir-se ou compreender a existência de Deus. Não precisamos. Mas o ponto é que a religião ainda faz algo muito importante na nossa vida, que é abrir um espaço na rotina pesada de nossa existência para falarmos de Jesus, para estudarmos Jesus, para trabalharmos por Jesus. E aí, por isso que talvez estamos aqui agora. Estamos aqui neste momento porque nós estamos aqui em condição de falar de Jesus, porque em nome de uma religião, em nome do Espiritismo, abre-se caminho para que eu possa compreender e querer estudar Jesus. E esse movimento, e esse escândalo, e essa dificuldade de seguir Jesus, talvez seja explicado por dois grandes estudiosos, Um é Zygmunt Bauman. Ele diz que religião para muitos se tornou uma religião de consumo, em que eu pego o que gosto, rejeito o que exige mudança, ou seja, a customização da religião. Então a gente não aceita as religiões e sua proposta, porque eu aceito a religião que me cabe na mão, ou que atende às minhas necessidades, ou que me atende ou se submete àquilo que eu entendo ser importante. Então a religião é que se tem que se adequar às minhas exigências. E um outro estudioso, psicólogo aqui da Universidade de Colômbia, ele, no seu livro A Mente Moral, nos diz que os estudos mostram que os indivíduos rejeitam as religiões quando percebem contradições dos valores pregados e vividos, quando a instituição vem primeiro, está à frente da própria religiosidade ou da mensagem cristã, e quando as comunidades se fecham e se tornam exclusivas, né, e começam a excluir. Assim como os fariseus, na sua época, excluíram os gentios, excluíram os samaritanos, talvez aqui na nossa época ainda nós temos excluídos pessoas porque elas não compatibilizam com a nossa forma de pensar dentro do preceito religioso. E é por isso que nós temos produzido esse escândalo, espalhado o escândalo, quando deveríamos estar num movimento de inclusão, num movimento de aceitação, de abrigar, de acolher. Mas o número de exigências que fazemos e a maneira como muitas religiões se portam, muitas vezes acabam por afastar seguidores dentro deste processo de experiências. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ensinando Jesus. E aí vamos para uma segunda camada do que significa escandalizar. Escandalizar em mim pode significar para nós não ser fiel a Jesus. É uma questão de nós nos comprometermos com essa mensagem.
é a questão da gente não negar Jesus. E aí nós temos essa bela imagem, né, em que a gente vê a figura de Simão Pedro, que é aquela figura que o Evangelho simbolicamente e mais retrata e mais realça para a gente da negação. E quantas vezes nós temos dificuldades em lidar com sinceridade, fiéis e seguirmos fiéis aos ensinos que Jesus nos propõe. E essa desconforto, às vezes, de atender Jesus em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, porque é fácil dizer que eu sou cristão e me dizer seguidor de Jesus dentro do centro espírita, quando eu estou ali junto com as pessoas que compatibilizam, que têm os mesmos interesses que eu, estamos ali no grupo, nós nos abraçamos, nos irmanamos, etc. Mas fora do ambiente espírita, como temos lidado com essa fraternidade, com essa solidariedade, com essa inclusão? E como temos levado essa mensagem de amor, não só pelas palavras, mas pelas atitudes, pela vivência, pelo cumprimento fiel ao ensino que nós recebemos. Então, quem é Jesus para nós? Na sua época, escandalizavam os fariseus, os judeus, e diziam assim: não é esse o filho do carpinteiro? Quando a gente vê essa exclusão social, quando a gente vê que a pessoa mais pobre, às vezes não é bem aceita, a pessoa com menor recurso não é tão bem-vinda, a pessoa com certas características, com certas desabilidades, não é bem aceita dentro do nosso grupo. Quantas vezes a gente faz esse papel da exclusão? Então a gente coloca na invisibilidade aqueles que não nos interessam. Então a gente repete a frase feita pelos fariseus: não é esse filho do carpinteiro? E às vezes a gente trata com esse mesmo desdém pessoas que se aproximam de nós, mas porque determinadas características, ainda que nós não tenhamos, digamos assim, a rispidez de revelá-las de imediato, mas guardadas na nossa intimidade, nos preconceitos e preconceitos estruturais que nós carregamos, nós ainda colocamos as pessoas de menor condições à parte ou menos favorecidos dentro do meio em que nós vivemos. Em Marcos 6:1, nós encontramos assim, Jesus dizendo que de onde lhe vêm essas coisas? E Jesus não pôde ali fazer os milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, as pessoas que viam Jesus se perguntavam: de onde vêm essas coisas? Como pode ele fazer isso? Os questionamentos, né? As dúvidas, as discussões que se estabelecem ali, quando perdiam a oportunidade de enxergar Jesus, se estabelecem ali nas questiúnculas, né? nos atritos, nas coisas mais menores, onde as pessoas começam a perguntar: de onde vêm essas coisas? Né? E deixamos de lado o cerne, o centro daquilo que realmente nos interessa dentro do nosso processo de crescimento, dentro da mensagem cristã. Ainda assim, Mateus realça que fariseus afirmam que ele expulsa demônios por Beelzebul. Ou seja, quantas vezes a gente acha que aquilo que a gente não entende, isso é dado pelos demônios, é dado por uma força mais inferior, por algo que a gente deve desconsiderar, por algo que, se eu não entendo, se eu não compreendo, isso daqui não merece atenção. Então a gente, dentro do nosso conceito ali, dentro do meio das limitações das nossas compreensões, nós muitas vezes criamos muros que nos afastam de determinadas realidades e determinados entendimentos. Em João, Jesus diz assim: minha palavra não encontra lugar entre vós. Porque às vezes Jesus percebia muito claramente
como a sua palavra não era bem aceita, como era repudiada, e como o sentimento daquelas pessoas rechaçavam os seus dizeres. Em Mateus 22, nós temos a parábola das bodas, onde Jesus narra exatamente o convite que era endereçado a todos nós. Porque ele narra nessa parábola das bodas que o convite é emitido a todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as dimensões. Então a gente vê que nenhum de nós pode se dizer que não foi convidado a estar ou ser parte desse processo cristão. Mas muitas vezes nós somos aqueles que rejeitamos os seus enviados ou os seus convites. Somos aqueles que tantas vezes dissemos não, e muitas vezes ao longo da jornada, assim como aconteceu na história, em que nós assassinamos muitos desses enviados, ou que seja, no sentido mais figurado, assassinamos o convite, os emissários, muitas vezes nós desprezamos e desconsideramos esses convites. E Jesus, em Marcos, vai nos dizer, após acalmar a tempestade, fazer uma pergunta a todos nós. Ainda não tendes fé? Ou seja, depois de nós termos vivido, às vezes, certas experiências em nossas vidas, e termos, às vezes, lidado junto à mediunidade, com a presença dos bons espíritos, e percebido essa influência dos bons espíritos na nossa vida, da espiritualidade que nos alimenta, nos agasalha e nos conduz, mas tantas vezes ainda caímos no ponto da dúvida, do afastamento e do escândalo. E aí perdemos essa dimensão da nossa fé. Jesus produziu um grande escândalo àquela época, quando ensinava, por exemplo, que certas tradições colocadas ali como necessárias e que deveriam ser seguidas à risca, como adorar Deus somente no templo de Jerusalém, e honrar dentro de determinados procedimentos dos sacrifícios que deveria se fazer, onde nós temos uma vivência, uma experiência muito mais externa, ele nos choca ao dizer que a experiência do contato com Deus se faz dentro de nós mesmos. Ou seja, é uma questão de intimidade, porque o relacionamento com Jesus não se dá pelo que eu visto, ou pelo livro que eu carrego, ou pelo determinado filme que assisto, mas se dá pela intimidade, né? Pelo esse aconchego dessa mensagem cristã, em que eu permito espaço e meios para poder melhor entender essa mensagem de Jesus. Madre Teresa de Calcutá tem uma passagem que nos fala muito de perto, em que ela diz assim: não fomos chamados para ser bem-sucedidos, mas para ser fiéis. Então, não estamos neste trabalho como discípulos para nos dizer no final que somos bem-sucedidos nele, mas no sentido de sermos fiéis à sua mensagem, aos seus ensinos. E bem-aventurados é aquele que não se escandalizar em mim. E aí chegamos numa terceira camada, e uma camada em que nós vamos apreciar mais claramente o que significa escandalizar. Escandalizar significa tropeçar, fazer vacilar ou errar, ofender, chocar. O substantivo escandalon significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que eu faça para tropeçar, impedimento. Escandalizar também, então, significa para a gente tropeço, ou provocar tropeço, ou provocar a queda. Imagine só, Jesus se torna um tropeço, ou se torna aquele que nos produz a queda. Então, nós costumamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas por muitas vezes nós, discípulos, consideramos Jesus um tropeço, aquele que nos produz a queda.
um ponto da nossa vida em que nós nos colocamos ali como limite da nossa compreensão e do nosso entendimento cristão. Emmanuel vai dizer que o Cristo é a pedra angular, mas torna-se pedra de tropeço para quem resiste à renovação interior. Olha para vocês verem. Jesus se transforma numa pedra de tropeço quando a gente resiste às transformações ou à renovação interior. E Joana vai nos colocar da seguinte maneira, que o tropeço, né, essa resistência psicológica que nós temos em Jesus, se dá porque o ego se escandaliza quando o convite de Jesus nos chama à transformação. Ou seja, nós vemos na mensagem cristã um limite, um ponto onde para a gente não dá para seguir adiante. Eu não consigo avançar mais porque está me exigindo demais, está me pedindo mais do que eu dou conta. E a gente, então, passa a entender essa mensagem não como um caminho, mas como um tropeço, como um obstáculo. E esse obstáculo a gente vai entender bem aqui quando a gente vê o endemoniado gadareno. Sabe essa passagem em que Jesus vai até a cidade de Gadara, ele atravessa a margem do Tiberíades, e ele ali encontra um endemoniado. E esse endemoniado é ali atendido por Jesus, e é aquele episódio em que os demônios acabam causando um grande susto num conjunto de porcos, e esses porcos saem em retirada, como que assustados. Mas um ponto aqui para a nossa conversa mais importante é o que o endemoniado, o que os chamados demônios, que para o espiritismo são os espíritos inferiores, são os espíritos imperfeitos, esses espíritos dizem a Jesus. Porque se os fariseus não reconheceram Jesus, se os saduceus não reconheceram Jesus, e muitos à sua época não reconheceram, a gente vê que esse espírito inferior, que ali se colocava transmitindo ou falando por meio daquele homem de Gadara, ele reconhece Jesus e diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só, aquele espírito consegue entender que Jesus é o Filho de Deus, é o grande Messias. E numa outra passagem em Marcos, nós encontramos assim: quando ele viu Jesus, esse espírito inferior, viu Jesus de longe, Jesus não havia dito nada a ele, Jesus não havia ainda nem interagido com ele, mas ele corre e reverencia Jesus e grita em voz alta: o que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Olha só, esse espírito diz a Jesus: não me atormentes, porque ele encontra em Jesus o escândalo, essa pedra de tropeço, aquela luz que Jesus traz, é a luz que vai naquele momento causar-lhe espanto, vai causar-lhe uma revelação que ele não quer ver, não quer perceber. É como algo que está despertando a nossa consciência, mas a gente não quer despertar. A gente quer continuar em sono. A gente quer continuar, digamos assim, dentro da nossa zona de conforto, dentro do nosso conforto. Mas a gente não quer se deparar com os desafios, e principalmente os desafios de transformação e de renovação. E é por isso que Emmanuel vai falar na sua mensagem falsas alegações, que muitas vezes, quando a claridade chega ao discípulo, o discípulo se afasta, porque ele se surpreende com as suas mesquinharias, com as suas dificuldades e com os apegos que ainda tem às suas próprias inferioridades e às suas falsas crenças. E nós encontramos no livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, exatamente uma parábola que fala sobre um homem que vivia dentro de uma caverna e vivia
sempre queixando do mau odor, das condições, de que como era escuro, como era maltratado, e rogava a Deus que pudesse lhe auxiliar e pudesse amenizar os desafios que ele tinha, as dificuldades, o sofrimento, e Deus então lhe envia a fé. E a fé abranda este homem, consegue ali por algum tempo amenizar o seu sofrimento, mas ele continua a reclamar, continua a se queixar e achar que teria que merecer melhores condições, e Jesus então lhe envia a esperança. E a esperança brota em seu coração e traz aquelas flores perfumadas, mas ele não está satisfeito com a esperança e continua nas suas queixas, e Jesus lhe envia o anjo da caridade. A caridade vem, o abraça, o aconchega, mas aquele homem não está satisfeito, ainda se acha merecedor de mais e mais coisas. Ainda a vida não é o suficiente para ele, até que então Deus lhe envia a verdade. E quando a verdade vem como um clarão, aquele homem percebe que todos os seus conflitos, todas as suas dores estão nele mesmo. E que aquele odor fédido e aquelas condições imundas e aquelas roupas, né, rasgadas, rotas, estavam nele. Então ele estava reclamando de algo que estava em si mesmo. E aí ele, assustado, apavorado, corre e aprofunda para dentro da caverna. Então, às vezes, nós nos comportamos assim como esta pessoa, como esse espírito imperfeito da passagem do endemoniado gadareno, quando a gente diz, conjure-te por Deus, não me atormentes, porque nós não queremos ser atormentados pelas necessidades de transformação e de grandes mudanças. Aqui é uma passagem em que nós temos o jovem, o mancebo rico, e nessa passagem de Mateus, capítulo 19, nós lembramos que esse mancebo rico chega a Jesus e fala a Jesus como ele pode alcançar o reino de Deus. E Jesus vai e lhe diz, segui os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. E o jovem diz, mas eu já sigo todos esses mandamentos, eu cumpro todos os mandamentos da lei. E olha que Jesus não contradiz ele. Ele diz que segue a lei de uma forma muito natural, de uma forma assim, sem qualquer tipo de, digamos assim, de orgulho, de se sentir-se vaidoso, de seguir a lei. Não, ele faz de um movimento muito sincero e honesto. Ele confessa honestamente, eu sigo todos os ensinamentos. E Jesus não diz que ele não segue. Jesus não vai o contradizer. E aí Jesus diz assim, então se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, entrega aos pobres e segue-me. E aí nós vemos este momento em que o mancebo rico, ele encontra a pedra de tropeço. Jesus, que deveria ser para ele, a pedra fundamental, o ponto onde ele poderia subir, o caminho para uma nova fase da vida, um caminho para seguir uma passagem mais alta, elevar-se mais, se torna para ele uma barreira, uma pedra de tropeço. E ele então, que decide fazer? Não seguir Jesus naquele momento. Então, é exatamente isso que queremos trazer quando falamos dessa terceira camada que o escândalo representa. O escandalizar, vindo de escândalo, significa essa pedra de tropeço, essa barreira que muitas vezes nós encontramos para seguir Jesus. Um exemplo que a gente tem no livro Paulo e Estevão está quando Barnabé e Paulo estão seguindo Jesus, seguindo pela primeira viagem, fazendo aquele primeiro roteiro, e as dificuldades são enormes, as limitações, os recursos, as perseguições, o sofrimento, o abatimento era enorme, eles estavam quase que adoecidos. Quando Barnabé estava assim desfalecendo na sua confiança de continuar naquela missão,
é Paulo que diz muito veemente: se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Olha só, se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. E é isso que nós queremos chamar a atenção nessa manhã de hoje, para que a gente não paralise a marcha nos tropeços e esqueçamos o Cristo. É preciso avançar, e avançar principalmente naqueles momentos mais difíceis, de maiores dificuldades, onde a gente persevere, onde a gente seja consistente com a nossa busca, com a nossa determinação de fazer-nos crescer e expandir essa mensagem cristã. E aí vem a mensagem de Emmanuel, o mas e os discípulos. Quantas vezes nós falamos assim: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. O que vocês acham? Esse discípulo ficou com Jesus ou com o mas? Ficou com o mas não tenho forças para o trabalho cristão. E se um outro discípulo falar assim: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Esse discípulo ficou com Jesus. Ou seja, de acordo com a maneira como colocarmos o mas na nossa vida, vai nos colocar a condição do discípulo e a condição de que dessa mensagem cristã se coloca na nossa vida. Em como posicionamos o mas na existência. Porque nós todos sabemos que somos imperfeitos. Nós todos sabemos que somos espíritos endividados. Sabemos das dificuldades, das expiações e das provas que cada um de nós passa. Muitas vezes desconhecidas por muitos. Porque há cruzes pesadas, madeira, daqueles que sofrem as dores de uma doença, as dores da fome, a dor de uma perseguição, em que todos podem até se compadecer. Mas há pessoas que não vivem essas cruzes, mas vivem inúmeras cruzes dentro de si próprios, com 1000 alfinetadas no dizer de Chico Xavier. As cruzes de palha que ninguém percebe, que ninguém observa, mas que nós sabemos que carregamos. E é por isso que, às vezes, levamos por condições ainda muito pesadas e por sacrifícios que são inconfessáveis a nossa trajetória. Mas como posicionamos o mas na nossa palavra? Eu sou o discípulo que vai dizer assim: não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Ou seja, esse discípulo coloca Jesus à frente. Ele reconhece que não consegue seguir, com conhecimento suficiente para este caminho, mas ele sabe que essa bússola maior sempre o guiará. E aí o último discípulo, quando diz assim: sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Com quem ficou esse discípulo? Com o mas ou com Jesus? Com o mas. Mas o mundo não me permite segui-lo. E eu? E você? Com quem temos ficado? Temos ficado com o mas ou temos ficado com Jesus? Tem Jesus sido para nós uma pedra de tropeço ou uma pedra fundamental que está nos ajudando a seguir adiante, a caminhar à frente? Ou que narra essa passagem maravilhosa que está em Lucas, no seu capítulo 7, quando Jesus vai visitar Simão, o comerciante. Simão era um homem rico, um homem favorecido por muitas posses, e já estava numa fase de vida em que ele se encontrava ali como se atendendo às pessoas da sociedade. E ele recebia pessoas ilustres em casa e convidou Jesus para estar em sua casa. Jesus vem, adentra, mas essa passagem de Lucas mostra que ele não recebeu Jesus com o beijo, com o ósculo, como se fazia com as pessoas
bem-vindas à sua casa, né, como um protocolo ali de receber as pessoas, os grandes amigos. Ele não ofereceu Jesus a água para lavar as mãos ou os pés, e nem um unguento para perfumar o cabelo. Jesus estava ali dentro, quando em determinado momento adentra ali uma mulher, maltrapilha. Ela vence a resistência ali dos seguranças, né? Vence as resistências daqueles que protegiam a casa naquela época. Adentra aquele salão. Ninguém tem coragem de tirá-la dali. Ninguém tem coragem de expulsá-la dali. Porque, certamente, muitos sabiam que elas sabiam o que ninguém gostaria que os outros soubessem. Então, ela talvez conhecesse muito daqueles que eram os grandes representantes da sociedade, mas eles não queriam que fosse revelado. E Simão olha para ela ali, horripilado, junto aos seus amigos, e comenta: como é que esse profeta se diz profeta e recebe, né? E deixa se aproximar de uma mulher pecadora? Olha só o julgamento. Mas aquela mulher, que para muitos é Maria de Magdala, ela chora aos pés de Jesus. E com suas lágrimas, lava os pés de Jesus. E seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E derrama sobre eles o perfume mais delicioso, mais maravilhoso que se poderia se ter naquele momento, ou nas suas condições. E então, Jesus propõe a Simão uma parábola e diz assim para ele: Simão, um senhor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e outro que lhe devia 50 denários. Ele perdoa aos seus credores. A quem desses devedores terá maior compaixão, ou terá maior amor para aquele que perdoou as dívidas? E ele diz: aquele, obviamente, que lhe devia mais. Simão era um comerciante, a questão era muito simples para ele. E então Jesus diz: esta mulher que aqui está, desde o momento que chegou, não cessa de beijar os meus pés. Quando você não me deu o ósculo, quando me recebeu. Ela não cessa de lavar os meus pés com as próprias lágrimas, secando com os cabelos, quando você não me ofereceu água para lavar as mãos e os pés. Eu então lhe digo que essa mulher e muitos de seus pecados estão lhes perdoados, porque sua fé o salvou. E aí então escandaliza Simão, mais uma vez, como aquele homem pode perdoar pecados? Então a gente vê que para Simão, que recebeu Jesus em sua casa, tendo Jesus adentrado o seu ambiente, o seu lar, que poderia ser para ele o grande motivo de sua ascensão e de catapultar a sua evolução, se torna para ele um momento em que ele encontra uma barreira de incompreensão em todos os sentidos em relação a quem era Jesus. A sua incompreensão de quem era Jesus. Eu vou passar esses slides devido ao tempo. E então a gente vê nesta mensagem que agora eu coloco aqui na tela, que a palavra da cruz de Emmanuel, quando ele diz assim: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Ou seja, quando nós falamos de Jesus, ainda vamos escandalizar, ainda vamos produzir essa repulsa, esse suspiro, esse olhar de desprezo. Muitas vezes vamos ser tratados à maneira de menores. Muitas vezes tratados à medida de que nós não somos pessoas talvez tão inteligentes, tão interessantes, devido ao nosso comportamento ou a nossos interesses. Mas quando nós entendemos e sentimos-nos discípulos de Jesus,
esse processo de dificuldade é para nós uma pedra, mas é uma pedra fundamental, uma pedra angular, que serve para nós continuarmos a elevar-nos na nossa caminhada, colocar-nos acima dos interesses mais horizontais, mais materialistas, para seguirmos à frente, porque sabemos de antemão, Jesus subiu à glória divina e nós seguimos a Ele. Então, no livro Boa Nova, no seu prefácio, uma mensagem muito bonita ali do nosso Humberto de Campos. Porque narra Humberto de Campos algo assim maravilhoso. Ele narra que, enquanto encarnado, certa vez recebeu a visita de alguns protestantes. E esses protestantes disseram para ele que Jesus era a rocha dos séculos. E ele ouviu os protestantes, ficou assim, naquele ar de intelectual, de um homem que era o membro da Academia Brasileira de Letras, de um intelectual maior no Brasil, um espírito crítico, né? E ele olha aquilo com um certo desprezo, e ele fala como essas pessoas podem ser tão simplórias, né? Como o seu pensamento é tão restrito. Há tantas coisas maravilhosas, há tantas coisas grandiosas no mundo, como podem eles achar que Jesus é a grande rocha dos séculos? Mas tempo passa, ele desencarna, e o Humberto de Campos, no mundo espiritual, se depara com a realidade. E nesta nova realidade, ele é o discípulo que hoje nos ensina, dizendo assim: hoje eu já não posso nem mais sorrir nem passar, porque ele, quando ouviu esses irmãos protestantes falando de Jesus, ele sorriu, aquele sorrisinho de desdém, aquele sorrisinho de lado, e passou, como nada significasse para ele aquela mensagem. Então ele, nesse momento, resgata exatamente este momento de sua vida e diz assim: hoje eu não posso nem mais sorrir nem passar, porque eu sei que ele é a rocha dos séculos a nos sustentar. Nós que estávamos perdidos nos pântanos de nossas misérias e de nossas defecções. Por isso, venho de novo pedir-lhe licença para falar dele e de sua misericórdia infinita. Então, é dessa forma que encerramos esse estudo, esse momento desse dia de hoje, dessa manhã de hoje, agradecidos naturalmente por nós reconhecermos em Jesus hoje não a pedra de tropeço para a nossa vida, mas a rocha, né, que nos guiará e que nos sustentará nos séculos por vindouros. A pedra fundamental de nossa evolução. Que Jesus possa estar sempre conosco. E que nós, como os seus discípulos, que hoje nos colocamos muito humildemente, mas dentro das nossas limitações e nossas dificuldades, queremos permanecer firmes na busca, no trabalho, nessa dedicação maior ao trabalho, à obra de Jesus, dentro da dilatação e dentro dos meios e dos recursos que nos permitem a vida. Vamos orar. Jesus, concede-nos o pão da vida. Mas não concedei-o só para mim, ou só para nós, mas concedei para todos. Que o pão da vida se distribua e se faça a alimentar as almas deste mundo inteiro, a atender a mãe que chora, o filho doente, àquele que agora adentra nos hospitais e se vêem diante das doenças, das dificuldades, dos acidentes de trânsito, das limitações físicas de todas as ordens, ou dos impedimentos mentais. Esse pão que se distribua para os famintos, que hoje despertaram, mas não encontram alimento na casa, ou para os desabrigados, que não têm um teto,
para se proteger nesses dias frios. Senhor, que o pão da vida siga para o atendimento daqueles que estão desesperados, às vezes trancados no quarto de suas casas, desiludidos, passando por, Senhor, terras secas da alma. Que o pão da vida chegue a cada uma dessas pessoas, a todos que hoje gritam o seu nome: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, lhe pedimos, tende piedade de todos nós. E dessa forma, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui conosco, uma grande gratidão, e Jesus esteja conosco e nos acompanhe hoje e sempre. Muita paz, muita luz.